cada manhã. Louvo a Deus com prazer, mas domingo A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho e professor e dirigente da Escola Bíblica Dominical, EBD. É com alegria que estamos aqui hoje para apresentarmos a vocês a 11ª lição para adultos, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Essa lição ela faz parte do 4º trimestre de 2023, cujo tema é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a vinda de Cristo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de ensinar e também aprendermos juntos. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Também estamos disponibilizando os slides desta lição em PDF, que você poderá usar livremente em sua sala de aula. Desejamos a todos uma excelente aula e que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Texto áureo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura bíblica em classe. Atos 6, verso 8, 9, 13, 14. Atos 8, versos 1 ao 4. Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Introdução. A perseguição aos cristãos é real. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentaram alguma forma de perseguição por expressarem a sua fé em Jesus. O trabalho missionário muitas vezes ocorre num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Portanto, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento respondeu a este desafio. Forneceremos uma visão geral da perseguição atual e forneceremos uma visão geral do que está sendo feito para ajudar os cristãos perseguidos e os missionários que lutam pelo Evangelho. Pensarei se isso é possível. Queridos irmãos, adentraremos agora nos tópicos da lição. Vamos fazer um resumo, uma síntese de cada ponto da lição. Começando aqui pelo primeiro ponto, que fala sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A igreja, meus queridos irmãos, a igreja cristã, a igreja de Cristo, nasceu em um contexto de intensa perseguição, uma narrativa fascinante e também muito complexa, que moldou sua identidade e sua missão. Desde os primórdios, os primeiros cristãos, eles enfrentaram desafios, enfrentaram adversidade, que desempenharam um papel crucial em sua resiliência e profundidade da fé ao longo dos séculos. Acreditamos, meus queridos irmãos, pela palavra de Deus, que a Igreja de Cristo ela tenha nascido no início do século I depois de Cristo, especificamente associada ao dia de Pentecostes, onde cerca de 50 dias após a Páscoa judaica. Neste dia, os discípulos de Jesus eles foram reunidos em Jerusalém e a descida do Espírito Santo marcou o início
da pregação pública da mensagem de Cristo como Messias Salvador, marcando o nascimento da igreja cristã também. Desde então, queridos, a igreja cresceu e se espalhou pelo mundo, enfrentando desafios, enfrentando perseguições ao longo de sua história. Podemos citar aqui, no caso, Estevão, era um servo de Deus que agiu com muita sabedoria diante de uma rebelião contra a igreja. E nesse contexto, vamos trazer aqui sobre Estevão, um dos primeiros mártires da igreja cristã. Ele era um servo de Deus que agiu com muita prudência e muita sabedoria diante de uma rebelião contra ele na sinagoga chamada Povo Livre, conforme Atos 6, verso 9. O texto de Atos 6 mostra que Estevão foi vítima de mentiras, subornos, falsos testemunhos, o que o levou a discutir com ele sobre a palavra de Deus, conforme Atos 7, do verso 1 ao verso 53. O discurso de Estevão foi tão confiante que os judeus ficaram furiosos e o expulsaram da cidade, até apedrejaram até a morte. Este discípulo de Jesus tornou-se assim o primeiro mártir da igreja cristã, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59 e verso 60. E com o episódio da morte de Estevão, houve uma grande perseguição em Jerusalém e os primeiros cristãos foram dispersos pela Judéia e Samaria, conforme Atos 8 e o verso 1. Contudo, meus irmãos, os cristãos dispersos, eles iam de lugar em lugar pregando a palavra de Deus, conforme Atos 8 e versículo 4. Eles não desistiram. Cada vez que era perseguida, mais crescia a igreja. Vemos assim que as origens da igreja cristã estão misturados com perseguições. Os primeiros cristãos, eles viveram uma realidade não muito diferente de muitas outras no século 21. Em geral, a perseguição pode ser entendida como a tortura ou execução de pessoas com base em diferenças étnicas, políticas, religiosas, como actos de assédio, opressão, obstrução, negação dos direitos humanos e por aí vai. Tem uma série de barreiras que são impostas para perseguir o Evangelho. Segundo o portal Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas partes do mundo, ela não diminuiu. Parece que quanto mais o mundo avança tecnologicamente, mais a perseguição também ela acompanha o mesmo ritmo. Aproximadamente, meus irmãos, mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam alguma forma de oposição por professarem a sua fé em Cristo. Isso significa, queridos, que os cristãos são discriminados em alguns lugares. Agora, nesse exato momento que nós estamos trabalhando nesse vídeo, muitos cristãos estão sendo presos, perseguidos, torturados, expulsos e até mesmo mortos em alguns países. Mas que possamos estar cientes desse nosso compromisso e orar por esses missionários, esses homens que Deus delegou essa função, essa tarefa para estar lá onde a gente não está. Mas o nosso papel é de oração. Oração, toda vez que for orar, não esquecer desses homens, dessas mulheres que estão à frente da batalha, ganhando almas para o reino celestial. Segundo tópico da lição, a perseguição cristã na atualidade. A perseguição cristã na atualidade é um tema, meus irmãos, de preocupação global, pois em muitos lugares do mundo, ser cristão representa um desafio muito grande, em alguns casos até mesmo perigo de morte. Este fenômeno reflete uma realidade muito complexa de hostilidade religiosa, restrições à liberdade de culto e uma série de ameaças enfrentadas por indivíduos e comunidades cristãs em diversas partes do planeta. Nesta lição, vamos explorar um pouco as manifestações contemporâneas de perseguições cristãs, examinando os fatos por trás desse fenômeno e destacando também os impactos que podem causar na vida da igreja e daqueles que fazem missões,
que professam sua fé, que aceitam Cristo como seu Salvador, onde a sua fé é alvo de hostilidade e muita discriminação. Infelizmente, hoje é perigoso ser cristão em muitos lugares. Para muitas pessoas no mundo de hoje, converter-se e declarar sua fé a Jesus significa sofrer resistência organizada, ser forçado a abandonar a família, perder emprego, perder propriedades e direitos básicos. Infelizmente, meus irmãos, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte da vida de muitos cristãos missionários. Enquanto agradecemos a Deus por ainda desfrutarmos de liberdade do nosso país, algumas ideologias e alguns movimentos políticos procuram secretamente enfraquecer a influência da igreja em nome da pretensão religiosa. É importante esclarecer também, meus irmãos, que a Constituição brasileira ainda garante que é inviolável a liberdade de consciência e de religião. É garantido o livre exercício da religião, sendo protegidos os locais de culto e suas instalações, conforme o artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Tal como o apóstolo Paulo, não devemos hesitar em confiar na lei quando necessário, conforme Atos 22, verso 25 até o 29. Segundo a classificação do portal Missões Abertas, a Coreia do Norte é considerada o país com maior perseguição global ao Evangelho. 3 milhões de pessoas morrem de fome na Coreia do Norte nos últimos anos. É um quadro realmente devastador. Ao mesmo tempo, a perseguição religiosa também é extrema. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, a Coreia do Norte ela é vítima de um regime tirânico que destruiu a nação, e os cristãos são sujeitos às torturas severas e horríveis desta nação. Por estas e muitas outras razões, nós, Igreja do Senhor Jesus, devemos orar, devemos nos preocupar com a Coreia do Norte. Sim, são seres humanos que estão ali. Imagine como é fazer trabalho missionário num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que arriscam suas vidas para partilhar o Evangelho com o povo da Coreia do Norte. E o nosso compromisso, mais uma vez, eu volto a citar, é orar por esses missionários que ali estão. Adentraremos agora no terceiro e último tópico desta lição: como ajudar a igreja perseguida. Queridos irmãos, a necessidade de ajudar a igreja perseguida é uma questão de extrema importância em um mundo onde cristãos eles enfrentam adversidades, eles estão enfrentando perigos por causa da sua fé em Cristo. Nesta lição, como ajudar a igreja perseguida, vamos explorar algumas estratégias, algumas ações que podem ser tomadas para fortalecer a igreja em áreas onde ela é alvo de perseguição. Primeiro, reconhecer a gravidade da situação. Infelizmente, meus irmãos, não é fácil obter informações concretas de qualidade sobre a situação de perseguição aos cristãos no mundo. Infelizmente, os meios de comunicação internacionais parecem relutantes, parece que eles não querem divulgar ou apoiam, em alguns casos de algumas mídias, essa perseguição. E por isso eles não divulgam as circunstâncias dessa violência dos direitos humanos fundamentais. É por isso, meus irmãos, que devemos reconhecer esse horror religioso que é a perseguição aos cristãos, aos missionários. E nesse sentido, meus irmãos, precisamos de acesso a dados e informações objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas, A Voz dos Mártires, eles fornecem excelentes informações e serviços de apoio aos cristãos perseguidos. Tente compreender, meus irmãos, e estar consciente das dimensões deste grande problema, que é a perseguição à igreja evangélica. Um outro ponto é orar. Orar pela igreja perseguida. Nesse contexto, devemos orar pelos cristãos, orar pelos missionários perseguidos. A Bíblia ensina que a oração de um justo, ela
pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago 5,16. Portanto, por favor, meu irmão, minha irmã, ore para que os cristãos, missionários que são perseguidos nessas situações, eles tenham coragem e não desanime diante das perseguições, conforme Efésios 6, 19 e 20. E também peço que ore por suas vidas, suas famílias, ali a comunidade onde eles estão residindo. E também ore pelos perseguidores também. Às vezes a gente só quer orar pelos missionários, mas vamos orar também pelos perseguidores, que são almas que precisam de salvação. Eles estão ali usados pelo inimigo das nossas almas. Ore para que eles se arrependam, para que eles sejam convertidos ao Evangelho, como está citado nas cartas do apóstolo Paulo. E outro ponto fundamental, meus irmãos, é se engajar realmente nessa causa, na causa da igreja perseguida. Quando a gente está disposto a orar pelos cristãos perseguidos, a gente já começa a defender a causa da igreja perseguida, ou seja, você já começa a trabalhar na causa. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a seguir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode estar nos chamando para agirmos de forma mais eficaz e mais proposital também, em nome daqueles crentes que estão sendo perseguidos. Sem dúvida, meus irmãos, o que torna tão poderosa a exposição aos testemunhos de cristãos que estão resistindo na fé face a governos opressivos é que isso nos tira da zona de conforto e nos permite viver o verdadeiro Evangelho com mais empenho. A história dos cristãos que estão sendo perseguidos revela aspectos da fé que muitos cristãos hoje, especialmente no Ocidente, desconhecem. A gente pode até ver, segundo os Coríntios 11, 22 até o 28. Por isso é importante, meus irmãos, que você ore, se empenhe nessa causa, até mesmo dentro da sua própria cidade, na sua comunidade. Quantas pessoas ainda não aceitaram Jesus como Salvador? E às vezes você não dá a mínima, nem sequer ora por aquelas pessoas. Por isso vamos mudar nossa maneira de ser crente, obedecendo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Chegamos a mais o final de uma lição. Se esta aula for uma bênção para você, ficaríamos muito gratos se você pudesse deixar seu like e compartilhar com outras pessoas. Que todos vocês possam desfrutar da paz do Senhor Jesus em suas vidas. Até a próxima vez e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, quero muito aprender. Vou contente para a escola dominical.